Marília e Paulo, que falarão sobre a política brasileira e a preparação do povo para o voto. Boa noite, eu sou a Nicole e hoje vou falar sobre política. Será que os brasileiros estão realmente prontos para votar? Essa é uma questão frequente, principalmente em época de eleição. A questão é, falta informação para os eleitores e falta também interesse da parte deles. A maioria das coisas que acontecem no Senado permanecem lá e os eleitores mal sabem o que está acontecendo. Então, se os brasileiros estão prontos ou não para votar, é de opinião pessoal de cada um. A cada 4 anos, os quadros políticos são renovados nos municípios brasileiros. O mesmo ocorre com deputados federais, deputados estaduais e governadores. Sendo assim, temos eleições a cada 2 anos. A eleição em pleito democrático é de fundamental importância para o destino do país, mas nem sempre foi assim, como no período pós-64, quando ocorreu a ditadura militar. Deixar de votar fez com que tivéssemos de reaprender tudo sobre a eleição. Desta forma, os candidatos hoje contam com uma verdadeira máquina publicitária e, assim, pela força da propaganda, são eleitos. Sabendo disso, muitos artistas e personalidades da televisão e do esporte têm se lançado candidatos, aproveitando de sua visibilidade na mídia para chegar a um cargo representativo. Há casos de atores, ex-jogadores de futebol e humoristas que se lançaram nessa empreitada, com alguns chegando a ser eleitos e com votação significativa. Resta saber se a população brasileira está sendo realmente representada por estes candidatos. Você acha que a população brasileira está pronta para votar? Não, eu acho que falta muito esclarecimento, principalmente quanto à função dos poderes municipais, estaduais e federais. E aí muitos candidatos confundem a população sobre as funções que ele deveria fazer ou não. O que você acha sobre a sujeira deixada nas ruas após o dia das eleições? Isso deveria ser outra atitude a ser tomada pela atual administração, de proibir e punir esse tipo de sujeira. Como você decide em que candidato votar? Eu acabo sempre pesquisando, acompanhando o desenrolar dele na mídia, pesquiso a vida dele na internet e aí eu tento escolher não o menos ruim, mas o melhor. Você acha que o fato dos políticos proibirem outdoors e encherem as ruas de cavaletes de propagandas políticas é justo aos comerciantes? Não entendi. Você acha que o fato dos políticos proibirem outdoors e encherem as ruas de cavaletes de propagandas políticas é justo aos comerciantes? Não, não é justo. Isso também foi uma coisa errada nessas eleições. Acho que para as próximas esses cavaletes também deveriam ser proibidos. Você acha que a população brasileira está pronta para votar? Então, grande parte da população, como a população não tem acesso à educação de qualidade, ainda não tem muito conhecimento sobre o passado dos candidatos, o que eles já fizeram, se eles são políticos honestos ou se são desonestos. Então seria necessária uma educação de melhor qualidade para deixar a população mais informada e aí sim eles votarem. Mas acredito que o voto ele seja um direito universal. Então, apesar da população não ter tanta qualificação para votar sim, é correto que todos votem. Sim. O que você acha sobre a sujeira deixada nas ruas após o dia das eleições? Ridículo, né? Na verdade, acho que deveria ter sido um projeto de lei aí já aprovado há muito tempo para candidato que sujar as ruas ter ou seu mandato cassado, ou então algum tipo de multa. Que aliás até existe, né, esse projeto, mas nem sei se ele é muito bem feito e realizado. Se ele fosse bem realizado, com certeza não teríamos tanta sujeira nas ruas. Mas é muito ruim, não é mesmo? Como você decide em que candidato votar? Pelo passado, pelas propostas do candidato, pela minha própria ideologia, pela ideologia do partido. Acho que é um conjunto de fatores, mas principalmente pelas propostas que o candidato apresenta e pela ideologia do partido. São os principais fatores. Você acha que o fato dos políticos proibirem outdoors e encherem as ruas de cavaletes de propagandas políticas é justo aos comerciantes? Nem um pouco justo, né? Acho que se a regra vale para os comerciantes, deveria valer também para os políticos. Aliás, teve até um movimento, né, de derrube um cavalete, que apesar de não ser a maneira mais legal de fazer as coisas, foi uma maneira que a população encontrou
para se revoltar contra essa política dos políticos aí, de colocar cavaletes e propagandas. Bom, baseado na última eleição que a gente teve agora, encerramento domingo, dia 7, a apuração dos votos, em São Paulo tivemos um segundo turno, eu acho estranho, eu diria assim, ruim, péssimo, que uma cidade do tamanho de São Paulo ainda haja essa divisão entre partidos PT, PSDB, sendo 30% para cada um. O que prova que as pessoas não estão interessadas em São Paulo, elas querem mesmo não desperdiçar o voto delas votando em qualquer um pelo partido, não no candidato, em suas propostas. Agora vamos dar uma descontraída no jornal. Iremos falar sobre entretenimento e cotidiano, sem deixar de lado shows, música, moda, com os repórteres Cauã e Nicole, que irão dar datas e locais dos eventos na cidade de São Paulo. Olá! Hoje traremos para você algumas novidades sobre o mundo do entretenimento, peças que vão do clássico até o mais contemporâneo. Você também verá a guerra das divas do universo da música pop, que vão abalar o Brasil neste fim de ano. Para você que busca uma peça consagrada com mais de 26 anos em cartaz, não deixe de conferir Trair e Coçar é Só Começar, comédia de Marcos Caruso, que nunca para de lotar nas noites de sexta a domingo no Teatro Bibi Ferreira. Para quem busca o requinte e o luxo de regravações da Broadway, não perca Cabaré, com a estrela Cláudia Raia, com nova temporada no mês de outubro no Teatro Procópio Ferreira. Este fim de ano conta com a volta da dita rainha do pop, Madonna, com sua intitulada turnê MDNA, com shows que vão de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, no mês de dezembro deste ano. Porém, antes mesmo da chegada de Madonna, sua rival, ícone pop do mundo da música e da moda, chega pela primeira vez em solo brasileiro. Lady Gaga, trazendo sua turnê Born This Way Ball, é a artista mais influente do mundo, não só pela sua excentricidade, mas pelo seu poder vocal, artístico e suas loucuras da moda. You've left me speechless, so speechless. Gaga não decepciona. Seu palco trata-se de uma enorme estrutura em forma de castelo medieval, de alta tecnologia. E veio no mês de novembro não só para sua apresentação no estádio do Morumbi e no Parque dos Atletas no Rio de Janeiro, mas também para promover sua primeira fragrância, Fame, que possui a cara da artista, por ser o primeiro perfume de líquido preto do mercado. E além disso, possui um frasco que não deixa de ser interessante e bem notável. Lady Gaga, Fame. Vivemos em São Paulo, uma cidade enorme, e devido a isso, muitas vezes pelo excesso de opções, não sabemos aonde ir e ficamos meio perdidos. Pensando nisso, o Jornal Jovem traz hoje para vocês uma lista de locais para conhecer e aproveitar com a família e os amigos, que ficam ao redor da linha amarela do metrô, facilitando assim o acesso. Divirtam-se! A Pinacoteca do Estado fica a 5 minutos da Estação Luz. É o mais antigo museu de arte de São Paulo e um dos mais importantes. Ele se integra ao circuito internacional de exposições, promovendo diversos eventos culturais. O Museu da Língua Portuguesa é um museu interativo sobre a língua portuguesa, localizado ao lado da estação de metrô Luz. O objetivo do museu é criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa onde seja possível causar surpresa aos visitantes com os aspectos inusitados e muitas vezes desconhecidos de sua língua materna. Lá você encontra diferentes tipos de exposições e atrações interativas, com o uso de vários recursos tecnológicos. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes teatros de cidade.
e um dos cartões postais da capital paulista, tanto por seu estilo arquitetônico, semelhante ao dos mais importantes teatros do mundo e claramente inspirado na Ópera de Paris, como pela sua importância histórica. O Instituto Tomio Ohtake, inaugurado em novembro de 2001, conta com 8 salas de exposições, 4 ateliês, uma sala de seminários e uma de documentação. Os ambientes são integrados por um grande hall com restaurante, livraria, loja de design e um café. A área de aproximadamente 7.500 metros quadrados é destinada à realização de exposições de arquitetura, artes plásticas e design. Esportes. Agora iremos transmitir uma matéria especial sobre os esportes mais valorizados e os que mais aparecem na mídia, com Felipe Hanisaki e Gabriel Capoy. Boa noite. Boa noite. Os esportes valorizados e não valorizados dependem do país ao qual você se refere. Diferentemente do Brasil e da Argentina, na Venezuela, um dos esportes mais valorizados é o basquete, assim como em Cuba é o vôlei e na Rússia o levantamento de peso. Do Brasil, o esporte que mais se destaca é o futebol. Além disso, há outros que se destacam, como o vôlei, com a seleção do Bernardinho, e no judô, que nos cede muitas medalhas de ouro. Além disso, outros esportes como basquete, atletismo e a ginástica olímpica. Os esportes que mais aparecem na mídia são futebol, vôlei, natação e basquete, pois são os mais praticados, os que agradam mais ao público e também por uma questão cultural, principalmente no caso do futebol. Concluindo, todos os esportes merecem o nosso reconhecimento. O que você acha sobre o Palmeiras estar na zona de rebaixamento e como intervir nisso? Para o torcedor é ruim, né, isso. Mas a maior culpa disso é por parte da incompetência da diretoria, que não soube administrar quando tinha tudo sob controle. E como intervir nisso, acho que o torcedor já fez, que é por forma de protestos, e agora como as eleições para presidente vão ser por meio de diretas. Então o torcedor fez a parte dele, agora falta da diretoria e do time corresponder. Por que você acha que alguns esportes são tão valorizados e outros são tão carentes? É mais repertório cultural, assim, né? O que as pessoas foram vendo desde crianças, o que está acontecendo, eles acabam por gostar mais. No Brasil é futebol, todo mundo nasce jogando bola, então todo mundo gosta mais de futebol. Você acha que os políticos deveriam investir mais em esportes? Acho que sim, o esporte é uma forma de sair de algumas coisas ruins que a sociedade apresenta. Com o esporte você consegue, não sei, a população fica mais feliz, eu acho. Mas tem que tomar cuidado também com a cegueira que isso proporciona. Olha, eu acho que o Brasil ele é muito futebol, né? Que o futebol ele é super valorizado e os outros esportes eles são totalmente desvalorizados. Porque tem muito outro esporte que tá aí tirando crianças das drogas, por exemplo, que eles não são tão vistos, não são tão visíveis, porque são todos ofuscados pelo futebol, que é, como dizem, uma paixão nacional. E por falar em esportes, vamos falar sobre o futebol brasileiro, com o repórter Pedro Malloy, que vai dizer o resultado do Brasileirão. Na rodada de número 22 do Brasileirão, a disputa nos dois extremos da tabela continua concorrida. Na parte de cima, o Fluminense assumiu a liderança do campeonato após um empate por 0-0 do vice-líder Atlético Mineiro com o Bahia. Logo atrás aparecem Grêmio, Vasco, Cruzeiro e São Paulo, que disputam ponto a ponto uma vaga no G4, faixa de classificação para a Libertadores. Na parte de baixo, a luta é contra o rebaixamento. O Palmeiras é o primeiro time do Z4, apesar de ter conquistado uma vitória importantíssima contra o Sport, por 3-1. Atlético Goianiense, Sport e Figueirense completam a zona de rebaixamento. E agora falaremos sobre família, com as repórteres Carolina e Mariana, que falarão sobre a nova forma da família divorciada brasileira, sobre seus filhos e sobre seus animais de estimação.
motivos da separação são os mais diversos, mas quando o casal tem filhos, a situação muda. O casamento se tornou algo mais simples e fácil, sem muitas exigências nem muito compromisso. Uma das razões da alta taxa de divórcios registradas nos cartórios. O filho de quem se divorcia apresenta as mais variáveis reações. Tudo depende da idade e da maturidade que tem para enfrentar a situação. Algumas das consequências nos filhos são a diminuição no rendimento escolar, complicações nas relações com os colegas e amigos, sentimentos como raiva e solidão mais presentes e algumas vezes depressão. Quantos anos você tinha quando seus pais se divorciaram? Eu não lembro direito, eu sei que foi na 2ª série. E como é o seu relacionamento com eles? Com minha mãe é normal, com o meu pai é meio distante de mim. Em relação à sua vida, alguma coisa refletiu na escola, na vida social? Acho que sim, eu dei uma decaída na escola e isso leva até hoje. Qual a relação dos seus pais? Eles se dão bem mesmo divorciados? Então, uma relação neutra. Eles não se dão nem bem nem mal. Então, não tem nenhum problema. E na sua vida, mudou alguma coisa? Você ficou triste na escola? Pra mim não mudou nada. Não é que nada, né? Mas mudou algumas coisas, só que não foi uma coisa muito brusca, entendeu? E qual foi a causa da separação? A causa da separação foi que eles estavam brigando muito. Eu não sei realmente qual foi a causa, mas então eles quiseram separar. Eles queriam me preservar também disso para não ficar sabendo e acabar ficando mal. Cristi, qual foi a causa do divórcio de seus pais? Bom, não acho que meu pai é sujo, que ele seja sujo, mas ele já estava namorando minha madrasta fazia acho que alguns meses e depois minha mãe ficou desconfiando dele e aí, então eles se separaram. Mas alguns anos atrás meu pai tinha dito pra minha mãe que eles poderiam fazer uma terapia de casal, que eles poderiam depois tentar se reconciliar, só que ela não quis, então eles não deram mais certo. E há quantos anos eles estão divorciados? Há 5 anos. Eles se divorciaram no meu aniversário. Aquela família tradicional, um casal com filhos mudou. O divórcio mudou a cara da família brasileira. Portanto, antes de se casar ou divorciar, pense muito bem nas consequências para todos os envolvidos. Mudando um pouco de assunto, vamos agora com a repórter Mariana falar um pouco sobre pets. Boa noite! Quem diria não a uma criança de 4 anos que pede um bichinho de estimação? Agora daremos exemplos e dicas de bichos de estimação para cada tipo de criança, de acordo com a sua idade e suas condições financeiras. Se você possui um ambiente grande e está disposto a cuidar de alimentação, limpeza e diversão do seu bichinho, é aconselhável que se compre um cachorro. Se você não possui tanto espaço e dinheiro disponível, uma alternativa são os gatos, sempre lembrando que cada animal tem sua personalidade, podendo ser dóceis ou não. Se seu filho for menor de 8 anos e você não ter espaço para um cachorro ou um gato, não é aconselhável que você compre um hamster. Porém, uma outra alternativa são os porquinhos da Índia, que são maiores, portanto não tão frágeis. Além disso, os custos são praticamente iguais e eles não necessitam de banho de sol ou passeio. Então, eu acho que toda criança pode adotar um animal, porque ele estimula a criança a ter responsabilidade, ter afeto, ter um compromisso. Só que isso também tem que partir do adulto, porque ele que tem que estimular a criança a cuidar desse animal. E também a criança acaba tendo um ambiente mais alegre, mais divertido e acaba tendo uma base de responsabilidade, vai. E eu, por exemplo, tenho 2 cachorras em casa, tenho 2 papagaios e 2 tartarugas. E o ambiente até fica mais alegre porque os animais passam essa alegria assim, para as pessoas, não só para a criança. Eu acho que toda criança tem que ter um animal de estimação. Eu tenho uma desde os, acho que 5 anos de idade até hoje. Ela está viva, é pré-histórica quase, minha cachorrinha. E ajudou muito, cresceu comigo. Acho que quando perder ela, acho que não consegui ter outro. Mas enfim, ajuda muito, assim, eu acho que principalmente crianças tímidas, eu acho que ajuda muito, assim, você, de certa forma, soltar mais. E o que mais? Acho que até já vi trabalhos com animais de estimação, até eu vi um trabalho recentemente de pitbulls que vão
nos hospitais, né? E é um cachorro que falam que é violento, mas não tem nada a ver. Eu acho que é da forma que você trata o animal. O ato de adotar um animal envolve muita responsabilidade. Apesar de ser visto como um produto pelas grandes redes de pet shops, animais são tão vivos quanto nós e necessitam de tantos cuidados quanto nós. A escolha do animal envolve diversos fatores de escolha. Depende se você tem espaço para criá-lo bem, dinheiro para satisfazer todas as suas necessidades e o ambiente saudável, tanto para o dono quanto para o bichinho. Para crianças muito pequenas, entre 2 e 5 anos, o ideal é a compra de um peixe, que apenas necessita de comida e limpeza, ensinando o conceito de responsabilidade à criança. Para crianças de 5 a 10 anos, o leque de opções se expande tendo gatos e cachorros como escolhas. Ambos necessitam de carinho e atenção e são ótimos companheiros de brincadeira. Para crianças acima de 10 anos, a maioria dos animais está disponível. Além de gatos e cachorros, que são as escolhas mais comuns, alternativas como hamster, coelhos, porquinhos da Índia, passarinhos, etc. estão disponíveis. Estas últimas opções envolvem cuidados com alimentação, limpeza e companhia. Há quem defenda o fato de que toda criança deve ter um animalzinho, mas a escolha é sua. Escolha de sua preferência e divirta-se. E agora encerraremos o Jornal Jovem. Boa noite. Boa noite, um ótimo final de semana.